Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Louine e eu estou aí em mais um vídeo sobre os nossos conteúdos do segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro. Lembrando que semana passada era para vocês terem feito as trilhas. Se alguém não fez, eu vou reabri-las hoje e vou deixar elas abertas até sexta-feira, tá? Lembrando que essas trilhas que eu vou deixar aberta, essa trilha que eu vou deixar aberta essa semana é referente ao conteúdo do outro vídeo, tá? Da semana passada. Hoje é um vídeo novo e nós temos como tema aí a segunda unidade da segunda apostila, ou seja, a unidade 43. A descolonização na Ásia e na África. É um tema bem interessante, eu vou com certeza só conseguir dar um breve resumo para vocês, por conta que tem vários processos de emancipação de diferentes países, e cada país teve seu processo de emancipação muito específico. Então não tem como a gente generalizar a independência da África, não, foram várias independências dentro do continente africano. Então por isso eu vou conseguir só realmente aí fazer um resumo, dar uma pincelada. Lembrando que essa semana a atividade, para quem não se atrasou com a trilha, é vocês lerem a apostila, não faz as atividades da apostila, só lê o conteúdo da apostila para fazer a trilha na semana que vem, beleza? Então pega a apostila, caderno, caneta, tudo para anotar certinho e vamos começar. E o estopim, então, que levou à emancipação tanto das colônias europeias na África quanto na Ásia foi a Segunda Guerra Mundial. Porque antes disso, os europeus eles tinham colônias muito lucrativas nesses continentes. Mas com a Segunda Guerra Mundial, os países imperialistas ficaram extremamente fragilizados, não tinha mais como manter as suas colônias. E também após a Segunda Guerra Mundial, onde teve uma guerra também étnica, dos alemães aí contra os judeus, o genocídio que aconteceu contra esse povo, tudo isso fomentou um sentimento nacionalista e de emancipação no mundo inteiro. Dito isso, também depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que veio a Guerra Fria, que foi essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E essas duas potências sabiam da importância de terem países aliados. O que acabou acontecendo, elas começaram a disputar áreas de interesse, áreas de influência. Então elas começaram a ajudar as nações a se emanciparem, em troca aquela nação virava minha amiga. Então isso ajudou aí a fomentar as emancipações tanto na África quanto na Ásia. Mas tanto os países da Ásia quanto da África se sentiram coagidos, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Então eles fizeram uma reunião que vai chamar Conferência de Bandung, que foi uma reunião entre 23 países da Ásia e 6 países da África, o que eram chamados de países não alinhados. Quando foi? Foi na Indonésia em 55. Quais foram os objetivos dessa reunião? Estimular a cooperação afro-asiática em oposição ao colonialismo e ao neocolonialismo promovido pelos Estados Unidos e pela União Soviética, e condenar o racismo e os crimes praticados pelas potências imperialistas europeias. Então eles começaram aí uma organização política, digamos que um pouco mais individual. E como que se deram a descolonização na África? Bem, na década de 60, essas descolonizações começaram a ganhar muita força. Mas, além da força, digamos que ideológica, eles começaram também a acontecer muitas guerras sangrentas. Por quê? Depois digamos que se emancipar, os problemas internos ainda continuavam os mesmos. E a África, ela é uma colchinha de retalhos. O que acabou acontecendo quando os países eram colonizados era que o colonizador é que cercava aquela área e acabava que obrigava duas etnias, por exemplo, rivais, a conviverem entre si. Com a independência, essas etnias começaram a literalmente se matar dentro de seus países. Então as guerras civis foram extremamente violentas, com mutilações, centenas de milhares de mortos, enfim, foi sangrenta em quase todos os países da África, mas com diferentes, digamos que, mobilização, com diferentes, como é que eu posso dizer?
interesses, né? Tinha uns que eram brigas étnicas, mas tinha, por exemplo, Serra Leoa, que tinha muitas minas de diamante. Isso foi extremamente prejudicial para a paz dentro do país, então cada uma teve aí a sua peculiaridade. Na apostila vocês vão ver um pouquinho mais aprofundado de cada uma. Aqui eu vou falar apenas a colonização e pós-independência como ficou. Mas no geral, os países que faziam aí a sua independência viravam países muito fragilizados, tanto politicamente quanto economicamente. Então, os países na África, a África do Sul, a emancipação deles se deu em 1961, a colonização era inglesa e holandesa, e o pós-independência eles ainda continuaram com o regime de apartheid, ou seja, aquele regime onde negros e brancos não podem ficar perto um do outro, mesmo após a independência. Olha que absurdo, foram os ingleses que impuseram isso no país, e mesmo depois da independência a população continuou praticando o apartheid. Bem, a Argélia, a independência dela foi em 1962, a colonização era francesa e aconteceu uma guerra civil com mais de 200 mil mortos. Ruanda, a independência foi em 1962, a colonização era alemã e belga, as disputas entre as etnias de Tutsis e Hutus, e aconteceu um massacre, né? Acho que o de Ruanda foi o pior, com mais ou menos 80 mil mortos, e isso muito estimulado pela Bélgica. O que aconteceu foram que os belgas eles acabaram se aliando a uma etnia, que foram os Hutus, e acabaram dando cargos para eles, terras e tudo mais, e armando essa população e instigando eles contra a outra etnia. Acabou que aconteceu um genocídio dessa etnia mais fraca, dos Tutsis, e aí mais de 800 mil mortos morreram nessa guerra civil entre as duas etnias, e foi aí cutucada, digamos que incentivada pelos belgas. Serra Leoa, a independência deles foi em 1971, a colonização era inglesa. Depois aconteceu milhares de mortos e mutilados, índice de desenvolvimento humano entre os piores do mundo. Serra Leoa ainda está entre os piores do mundo. Aconteceu também que Serra Leoa tem muito petróleo e muito diamante. Então o que acontece é que grupos milicianos acabaram tomando o poder lá, e para as pessoas não poderem votar, eles cortavam as mãos dos adultos. Enfim, na apostila também vai relatar que antes de mutilar as pessoas, eles perguntavam se a pessoa queria manga curta ou manga longa, que seria aonde seria cortado o braço dela. Então, enfim, algo extremamente desumano, né? As emancipações, a descolonização na África foi, e ainda o continente ainda carrega muito do imperialismo europeu. Angola e Moçambique, as duas eram colônias de Portugal. A emancipação de Angola veio em 75 e de Moçambique em 74. E também aconteceram disputas internas pelo poder e disputas também muito sangrentas. Bem, a descolonização na Ásia foi um pouco diferente, porque a África está muito perto da Europa. Então isso acabou dificultando e deixando os processos de independência muito mais violentos do que aconteceram na Ásia. Bem, os processos de independência na Ásia, a maioria ocorreu entre 45 e 50. Quais foram os países que ganharam sua independência? A Índia, o Paquistão, Sri Lanka, Filipinas, Indonésia, Vietnã e Laos. Os impérios estabelecidos com o exército organizado dificultaram as ações dos imperialistas. A gente tinha aí o Império Chinês, Japonês, que eram impérios muito fortes, que já tinham aí seus exércitos organizados e dificultaram a ação dos imperialistas europeus. Quais foram então as características da emancipação política dos países asiáticos? A Indonésia. Na Indonésia aconteceu em 1949, ocorreu a Revolução Nacionalista da Indonésia. Na Indochina, a formação de países independentes. A Indochina era um país só e se dividiu em 3, tá? Em Laos, Camboja e Vietnã. A gente vai estudar aí a Guerra do Vietnã um pouquinho mais no próximo capítulo. E na China, em 1949, ocorreu a Revolução Comunista liderada por Mao Tse-tung, que também vai ser estudado no próximo capítulo.
E na Índia, eu acho que, assim como na África do Sul, o Nelson Mandela foi um grande representante aí da independência da África do Sul e também para acabar com o apartheid. O Mahatma Gandhi foi também aí um líder político na Índia. Só que ele foi um líder político diferente porque ele pregava uma luta sem violência. Então ele começava a pregar boicote aos produtos ingleses, o não pagamento de impostos, desobediência civil, mas nunca confronto direto. Então ele era aí um representante da paz, digamos assim, né? Gandhi liderou movimentos de emancipação política que pregavam a não violência, a desobediência civil e o boicote aos produtos ingleses. Então foi assim que Gandhi lutou para que a Índia fosse emancipada, e ele conseguiu. Os países, os Estados Unidos, começaram aí a boicotar produtos ingleses por conta aí da colonização na África, e os ingleses eles eram extremamente desrespeitosos e violentos nessa colônia. Eles desrespeitavam a cultura, a religião dos indianos, enfim, até que enfim a Índia aí finalmente conseguiu a sua independência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir o máximo possível para o vídeo não ficar cansativo. Lembre-se que vocês precisam ler a apostila, é importante para vocês aprofundarem o conhecimento. Procurem outros vídeos no YouTube. Também tem vídeo na própria plataforma da Positivo On. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. As independências são temas importantes, contemporâneos, e também aí Enem, vestibulares que vocês vão fazer posteriormente, tá? Uma dica de filme, Diamantes de Sangue, é um filme muito legal com o Leonardo DiCaprio, que vai falar um pouquinho sobre essas disputas nos territórios africanos e o contrabando de diamantes, e como esse contrabando de diamantes vai influenciar a vida política e social naqueles lugares e ajudar a ficar aqueles lugares a ficarem mais pobres ainda. Então eu recomendo vocês assistirem. Não é um filme digamos que para assistir na sessão da tarde. Ele é um filme um pouco mais pesado, é um filme que tem muita violência, então dá uma olhadinha aí na classificação, conversa com os pais, mas é um filme que mostra a realidade. Eu acho importante vocês assistirem, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.